Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Hoje, Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, versículo 20. Levítico, capítulo 11, versículo 20. Todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós outros abominação, mas de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm quatro pés, serão para vós outros abominação, e por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Nós lemos até o versículo 25. Então, hoje é dia 17 de março. Eu fiquei dentro da igreja no mês de março e eu me encontrei com os irmãos, conversei com eles, eu orei com eles, eu também preguei a palavra. Eu fiquei muito feliz. Ontem, a mãe de um ancião e eles me convidaram para ir para um lugar. E era às 3 horas da tarde, mas ontem tinha trânsito e estava difícil de eu ir. Eu fui para Tean, eu preguei a palavra para os estudantes do Good News Corps. E o irmão Kim Chuan. Eu combinei de me encontrar com ele meio-dia, mas a partir de um ponto estava com trânsito que eu não conseguia sair dali, demorou 1 hora, atrasei 1 hora, e tinha um monte de VIP, e eu tinha que me trocar porque eu estava assim, mal vestido, e eu também fiquei assustada porque eu não tive tempo para me trocar, né? E aí eu fui para esse encontro, e a gente fez um evento. Mas eu não sou nada, né? Mas a senhora, ela me colocou no lugar de mais privilégio e ela também me apresentou para as pessoas, pediu para eu dar uma palavra de boas-vindas para as outras pessoas. E sabe o que eu fiquei mais feliz? Aqui 1 ano atrás, ela era uma pessoa que estava morrendo por causa do câncer. Mas entrou na palavra de Deus uma vez. Ela estava com 82 anos. E ontem, fazendo esse tão grande evento, ela estava tão saudável. E ela falando para mim que estava agradecida. Eu não era uma pessoa para estar sentado ali. Eu já preguei, mas eu nunca falei assim, dei as boas-vindas para as pessoas. Eu quase falei Gênesis, né? Mas aí eu parei de falar naquela hora. Eu fiquei tão feliz. E depois que acabou ali, eu fui pro hospital. Tem uma irmã que tá com câncer. Essa irmã frequentou a nossa igreja com tanto zelo. Mas vendo uma coisa na internet, ela entrou em tentação e não veio mais para nossa igreja. Ela estava difícil. Ela estava com câncer. E ela estava difícil. Mas ela falou pro marido pedir para a igreja não ligar para ela. Ela estava sofrendo tanto. E ela queria continuamente se matar. Em quarta-feira passada, o marido dela, o irmão, me ligou. Pastor, a minha esposa tá assim. Por favor, vem orar por ela.
Então, aí naquela hora eu perguntei, eu posso falar com a irmã agora? Aí ele falou, não, é difícil, peraí, deixa eu ver. Aí, ontem, quando eu tava saindo de um lugar e tava cheio de carro, né, tava com trânsito, mas eu fui e eu fui visitá-la e a irmã me vendo, ela começou a chorar. Aí eu falei, irmã, não chora. Não chora, irmã. Eu falei, irmã, eu tenho uma coisa que eu quero tanto te falar, por isso eu vim. Há alguns dias atrás, um pastor que pregava o evangelho comigo, ele entrou em tentação e ele partiu da igreja, mas ele voltou agora e está com câncer. Aí ele veio para mim pedindo para eu orar uma vez por ele. Aí eu me sentei com o casal e eu falei, irmão, antes de eu orar, irmão, eu quero falar uma coisa para você. Escuta, tá bom? Sim, ele falou. Vamos conversar um pouco. Eu me sento com o irmão e com a irmã. Com o irmão e com a irmã. E eu tô pregando a palavra para você e para sua esposa. Mas de repente, a porta da frente se abre e Jesus Cristo está entrando aqui. Então, irmão, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que me sentar do lado do irmão e tenho que pedir para Jesus Cristo sentar aqui no meu lugar e pedir para ele pregar para a gente, não é verdade? Sim. Aí eu falei, sim, eu também penso dessa mesma forma que você. Não a pregação do pastor Oxo Park, mas a pregação de Jesus Cristo, não é? Aí ele, sim. Aí eu falei, vamos continuar a falar, irmão. Se por acaso Jesus Cristo pregar por 1 hora para nós e depois acabar a pregação dele. E depois, o que Jesus Cristo vai fazer? Sim, tá, eu já preguei tudo que eu queria, então vivam pela fé, eu tô indo embora, tá bom? Então ele vai embora, né? Aí ele falou, não, mas ele acabou a pregação, então ele não vai embora? Não, ele não vai embora. Então, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai me curar. Ele vai me curar. E eu falei, mas Jesus Cristo está ocupado, você acha que ele vai te curar? Não, com certeza ele vai me curar. Eu li para ele Deuteronômios, capítulo 22. Se você vê um vizinho teu, não finge que não viu, né? Se você vê uma ovelha do teu irmão, não finge que não viu, devolve para ele. Se você vê o jumento do teu irmão caído no chão, não finja que não viu, mas com certeza você tem que ajudá-lo. Deus, você acha que ele tem interesse em alguma ovelha? Você acha que Deus tem algum interesse em jumento? Ele está ensinando a nós, ele está mostrando a nossa pessoa. Quando a gente se perder, com certeza, ele não vai fingir que não nos viu, mas ele vai nos levantar e vai fazer a gente se encontrar novamente com o dono. Quando a gente se perder do dono, com certeza ele vai nos levar de novo para o dono. E quando a gente cair, estiver desmaiado no caminho, ele vai nos levantar. Com certeza o Senhor falou que vai fazer isso por nós. Eu li a Bíblia. Deus nos deu os olhos, deu o nariz, deu a boca, deu orelhas. Ele também nos deu os braços. Mas um dia, quando eu olhei para mim mesmo, eu estava louco. Deus me deu braço, perna. E se ele simplesmente me deixar assim, então eu fico louco, né?
Por isso, um dia, quando Deus ele me amarrou numa situação, eu não tinha dinheiro. Então eu não conseguia me mexer. Eu estava preso, então, não é verdade? Eu não podia comprar aquilo que eu queria. Eu não podia fazer aquilo que eu queria, porque ele me prendeu na situação. Ah, Deus. Quando eu fui para um hospício, eles amarravam os loucos. Se não amarrar, faz loucura. Por isso, Deus nos dá dificuldade financeira. É para a gente não fazer loucura. Então, Ele nos amarra. Deus nos dá doença. É para a gente não ficar arrogante. Ele nos amarra nessa dificuldade. Aquilo que não está dando muito certo faz as pessoas brigarem, discutirem. Eu descobri a verdade de que Deus é quem estava me prendendo. E depois que eu descobri o coração de Deus, eu sendo amarrado pelo coração, porque eu estava com o coração louco, eu faço bem, eu sou correto, eu sou bom. Então essas coisas, cada vez que a gente enxerga isso, se Deus tem que me amarrar, se Deus não me amarrar, o que acontece com esse ser humano? Vai fazer loucura. Antigamente eu tive tempo que eu tive fome, que eu tive sofrimento. Naquele tempo, se eu tivesse muito dinheiro, que loucura eu teria feito? Eu estava nessa situação tão difícil. Mas se eu tivesse bem, que loucura eu teria feito? Deus segurou, amarrou o meu braço da situação difícil, segurou a minha situação, segurou o meu coração com a doença, e Ele me amarrou para que eu não fizesse nada, para que eu somente pudesse abaixar meu coração. E depois que eu descobri o coração desse Deus, mesmo que eu estivesse livre, eu não faria mais loucura. Eu serviria a Deus, pregaria a palavra de Deus e faria o trabalho de Deus. Quando eu tenho tempo, eu procuro um jeito de me divertir. Eu procurava um jeito de me divertir, de ficar livre. Mas desde de manhã, se eu ainda puder ficar arrogante, então Deus não me deixa sem dificuldade. Quando eu sofri por causa do meu coração, quando Deus me livrou dessa carga, eu fiquei tão emocionado. Deus me dando tais liberdade, Ele permitiu que eu pudesse ter muita gratidão em pregar o Evangelho. Ontem eu falei para a irmã, alguns dias atrás, um ex-pastor, ele partiu da nossa igreja. Ele estava com câncer, ele estava com tamanha dificuldade e eu fiz comunhão com ele. Jesus Cristo veio e vendo você, Deus ia te ignorar? Não. Está escrito em Deuteronômio capítulo 22, se você vê um jumento caído do teu vizinho, então com certeza você tem que levantá-lo. Com certeza, você não pode ignorá-lo. Se você vê uma ovelha perdida,
Não finge que você não viu. Leva de volta para casa dele. Os irmãos que vieram para a nossa igreja, que perderam-se no caminho e estavam vagueando por aí, Deus vai conduzi-los. Com tais cargas, os irmãos que estão caídos. Quando eu vi aquela irmã, eu me lembrei disso. Essa irmã estava chorando tanto. E o irmão estava ali, mudo. E eu segurei a mão da irmã e falei: irmã, não chore. Irmã, tem uma coisa que eu quero te falar. Sim, pastor, pode falar. Se por acaso Jesus Cristo tivesse vindo aqui, o que ele teria feito? Ele vendo que a irmã está com câncer? A irmã acha que ele simplesmente teria ido embora? Não. Como que ele fez? Como ele faria? Ele te curaria. Irmã, até há pouco tempo atrás a irmã falou que queria se suicidar de tanto sofrimento que a irmã estava tendo, não é? Irmã, a irmã acredita piamente nisso? A irmã acredita? Aí ela pensou: se por acaso, será que Jesus Cristo, se me visse, ele ia passar reto? Não, ele ia me curar. Com certeza, isso é fé. Se você quiser ter fé, você tem que descobrir, tem que procurar o coração de Jesus Cristo. E essa irmã, depois foi... E ela ficou muito agradecida. Quando eu estava indo embora, ela atrás falando: pastor, da próxima vez vamos nos encontrar na igreja. Ela quer vir para a nossa igreja de novo. Pessoal, hoje de manhã, que tem asa, é todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com ela sobre a terra. Estes são limpos. Então, se acabou toda a comida da sua casa, e vocês estão passando fome, seus filhos estão passando fome, e seu filho está tão magrinho que está quase morrendo, é muito... Coitada essa pessoa, né? Então vamos pensar em outra situação. Se por acaso na sua casa tiver muita comida, entenderam? Tá cheio de arroz na sua despensa, tem um monte de miojo, tem um monte de kimchi, tem também queijo de soja. Então tem todas as coisas, mas se você matar a família de fome, então você chama isso do quê? Chama do quê? É loucura, né? Egoísmo. Então pensem, pessoal. Isso é uma coisa muito má. Dentro da despensa tá cheio de arroz, farinha, pão, kimchi, miojo. Tá cheio de comida. Mas vendo a sua família passar fome, e se você não dá alimento para eles, então a gente chama isso de maldade, muita maldade. E isso daí é pior do que um assassino. É ou não é, pessoal? Vocês deixaram seus filhos para alguém cuidar. E depois de 10 anos, seu filho está tão magrinho.
Mãe, tô com fome. Quase não consegue falar de tão fraco que tá. E você fica tão bravo. Você abre a geladeira, tinha sorvete, suco, ovo, hambúrguer. Tava cheio dessas coisas. Miojo, arroz, batata, cebola, tinha tudo. E se matar criança de fome? E se você estiver vendo seu filho morrendo de fome, você vai ficar louco ou não vai? Você vai ficar louco. Você vai enlouquecer. Então, o Senhor falou o que para nós? Quantas pessoas ao nosso redor estão morrendo sem o Evangelho, com fome do Evangelho? Levante a cabeça e olhem ao redor. Olhem ao redor. Ao nosso redor. Porque não tem uma palavra desse Evangelho. Ontem, quando eu fui para o hospital, eu não queria escutar o passado daquela irmã. Eu não queria escutar. Porque ela estava presa na doença. Que coração ela teve para não vir para a igreja? É uma pessoa que se perdeu e não conseguia voltar sozinha para casa. Então a irmã estava chorando. E ela não conseguia pensar em nada. É uma irmã que caiu. Essa irmã que está perdida. O Senhor vai conduzi-la. Eu, pessoal, os meus trabalhos, com o alimento que Deus dá dentro de mim, até tarde da noite, eu faço o trabalho de dividir isso, como um servo de Deus. Ontem à noite, bem tarde, veio um irmão para mim e falou: pastor, eu recebi a salvação, mas eu continuamente tenho dúvidas sobre ela. Um irmão vem para mim e fala: pastor, eu já recebi 7 batismos. Irmão, que bom. E daí se você receber 100? Se você recebeu 7 batismos, porque você deve ter tido, agora eu tenho certeza, não, agora eu tenho certeza, não. Se você tiver essas dúvidas, então vem e fala: pastor, eu quero conversar. Ontem eu falei com os irmãos. Irmão, depois que você recebeu a salvação, não tem nenhuma pessoa que depois que recebeu a salvação não balançou. Porque até Satanás tentou balançar Jesus Cristo. Satanás balança tudo, todo mundo. Então a primeira visita que vem depois que a gente recebe a salvação é a visita do balanço. E ele continuamente fica balançando para a gente duvidar da salvação. Mas se a gente ficar firme, a gente vira as costas para ele e a gente vai e se segura na igreja. O que deu certo na sua vida depois que você acreditou em Jesus Cristo? Todo mundo está se dando bem na vida, e você? Então, ele fica balançando dessa forma. Então, nas coisas de balança tem entre outras coisas que balança, sabe o que é bom? É a centrífuga. Porque balança e vai tirando a água. Isso é bom. O que é bom também é o relógio aquele que fica balançando. Isso é bom. A terra também não é bom se balança. Porque se tiver terremoto, então pode causar um grande problema. Satanás faz esse trabalho. Deus
A semente do homem, até entrar no corpo da mulher e se tornar uma criança, então tem muitas dificuldades. Muitos espermatozoides caem, morrem, desmaiam. E só uma semente entra e se torna filho ou filha. É ou não é? Tartaruga, ela tem os seus ovos, né? Mas quando vem a água da praia, enche toda aquela... aqueles ovos, mas não são todos que se tornam tartarugas. A azaleia também, ela tem muitos pólens distribuídos, mas nem todos se tornam azaleia, né? Mas sabe o que é triste? Deus, ele não quer, ele espalha a sua semente, mas ele não quer que nenhuma dessas sementes caia e não dê fruto. Ele quer que todas elas possam crescer. Tudo bem, é um problema que aquela irmã estava com câncer, mas o maior problema é que não tinha a palavra de Deus tomando conta do coração daquela irmã. Ela aprendeu muitas coisas, sabia de muitas coisas. Desculpa falar isso. Ela aprendeu muitas coisas na escola. Mas ela não tinha palavra nenhuma para poder vencer aquela dificuldade no coração dela. Ontem eu pregando essa palavra para aquela irmã sorriu, pastor. Eu entendi, eu acredito nisso. Pastor, da próxima vez, vamos nos ver na igreja. Eu fiquei tão agradecido diante de Deus. Eu, como um servo de Deus, eu pego a palavra do dispensa e passo essa palavra para as pessoas que precisam de uma palavra espiritual. Mas, quando a gente lê a Bíblia, está escrito o quê? Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Então, Deus deu as asas para voar. Deus deu as asas para voar. Mas tem fardo de voar. Eu vou me arrastar um pouquinho. Entendem? Eu vou me arrastar. Ontem, no culto dos senhores, eu falei. Eu falei o que no culto dos senhores? Eu expliquei. Quando o Coral Graças canta, o Steph vem e coloca os microfones. Então, vamos falar sobre isso juntos. Então, o Steph do Coral Graças vem e coloca os microfones. Então, tem a marca de onde tem que colocar o microfone. É só colocar nessa marquinha. Não tem ninguém que não saiba fazer isso. Não tem ninguém que não vai conseguir fazer isso. Mas, quem faz bem, é só treinar 20 minutos. Mas, normalmente, as pessoas ficam. Aí, colocam nessa marquinha. Porque o fio fica solto, aí o microfone fica em forma errada, pode cair. Na nossa igreja, não na nossa igreja, quando eu vejo nos outros lugares, então qualquer pessoa pode colocar esse microfone, mas eu falo, não faz assim. Você tem que treinar. Se você treinar, vai dar certo. Se você simplesmente colocar, aí você tem que colocar, tem que arrumar, tem que organizar, tem que tentar de novo. Tenta treinar uma vez. Se por 20 minutos, esses jovens treinando, quando eles colocam,
Eles simplesmente colocam e dá certo. É porque eu não treinei muito. Viu o que acontece? É porque falta treino para mim. Então uma pessoa vence, ela coloca aqui, aí pega, coloca e vai. Deu. É verdade, acontece assim. Qualquer pessoa que seja consegue fazer isso. Mas não consegue fazer bem. Se eu mandar um irmão aqui fazer, ele não vai conseguir fazer bem. Mas se você treinar 20 minutos, sai exatamente a resposta onde você tem que colocar, como você tem que colocar. Aí fica bem naquele ponto. Então não é porque a gente não consegue fazer que não dá para fazer, mas é porque vagamente a gente tenta. Então todas as igrejas são assim. Limpar, servir a Deus, cozinhar, todas as coisas são assim. Ontem, no culto dos senhores, eu falei sobre o GPS. Dentro de um barco, tinha um irmão que recebeu a salvação. E ele pregou o evangelho para a primeira pessoa que ele se encontrou. E depois que essa pessoa recebeu a salvação, no dia seguinte, ele trouxe um amigo dele. Ah, irmão, eu agradeço muito porque ontem você pregou o evangelho para mim. Ah, esse amigo é um amigo meu, né? E assim como você falou para mim ontem, prega para esse meu amigo também. Aí o irmão falou, eu não vou pregar para ele. Ai, por que, irmão? Ontem eu com certeza já falei tudo para você. Você já escutou tudo de mim. Você recebeu a salvação. Então você também pode pregar. Ele pode ou não pode? Sim, não vai ser bem, né? Mas ele vai poder pregar. Aí esse irmão ficou assustado. Vai, você prega. E esse irmão, embora de uma forma assim, o que ele escutou, e ele assim pregou o evangelho e aquele amigo dele recebeu a salvação. E aquela pessoa que viu isso vai pedir para vir pregar para aquele amigo que pregou para ele? Não, ele mesmo vai pregar. O primeiro dia a pessoa que recebeu a salvação, naquele barco, no dia que partiu do porto, no dia que chegou no porto, quase todo mundo recebeu a salvação. Amém? Por isso que a igreja se tornou o GPS. Em outras palavras, se por acaso vocês... Aqui tem a irmã... e o meu neto de 9 anos, de 7, de 5 anos. Se eu deixar eles para alguém cuidar e dar dinheiro e falar, ó, irmã, cuida dos meus netos que daqui a pouco eu vou voltar. E depois de 3 anos eu volto. Aí eu vejo meus netos todos magrinhos, quase morrendo. Cadê a irmã? Eu perguntei. Ai, vô, eu tô com fome. Cadê a irmã? Não sei, ela sai depois do café da manhã e volta tarde da noite. Quando eu vejo, a porta da cozinha tá fechada, trancada. Aí eu abri a porta da cozinha e tá cheio de comida dentro da geladeira, tá cheio de arroz na despensa, miojo, sopa. Vocês acham que eu vou enlouquecer ou não? Meu Deus. A irmã pode fazer isso? Ela pode fazer isso? E eu vou dando para os meus netos, abraçando. Isso pode acontecer, isso é ser humano. Vocês acham que eu agiria assim ou não? Sim. Pessoal, eu sou uma pessoa cheia de defeito, eu sou uma pessoa fraca.
Mas quando eu vejo uma pessoa com fome espiritual, começa a surgir o alimento dentro de mim. Até tarde da noite. Anteontem, eu fui para Tegu, teve reunião de pastores, eu fui de madrugada. Eu tomei o café da manhã e o dia inteiro eu fiz comunhão com os pastores. Aí eu estava voltando e ontem, como era sábado, teve reunião lá em Tean com os estudantes. Nessa reunião dos estudantes, eles pediram para eu pregar no culto de madrugada. Aí eu acordei de manhã bem cedo, aí porque eu tinha que partir umas 5 horas da madrugada, ao menos. Aí, para partir, eu tinha que ler a Bíblia, orar, né? Então, eu queria chegar logo em Seul, então eu queria dormir mais cedo. Mas 2 pastores vieram para mim e falaram: pastor, o senhor conhece tal irmã? Ah, eu acho que eu me lembro, mas... Aí me deram o telefone dela. Aí eu escutando ela, eu me lembrei dela. Ela era estudante quando estava em Seul. Ah, lembra que eu carreguei a Ansu, o Yonggu nas costas, lembra? Ah, eu ensinei um pouco para eles. Ah, sim. E agora ela é uma médica oriental. Ela queria vir para Seul, mas ela sempre estava ocupada. Aí eu pensei, eu tenho que encontrá-la, né, em Sangju. Aí eu fui para Sangju. Então ela já estava num cargo alto, né? E ela estava cheia de cliente. Aí eu falei, vamos para a igreja junto. Aí a gente foi para a igreja juntos. Aí a gente, com as pessoas da igreja, a gente comeu junto. E a gente teve culto também juntos. Então, chegar em Seul já era tarde, né? Mas eu fiquei muito agradecido no meu coração. Aí eu falei, querida, eu liguei. Lembra da irmã Pé? Quer falar com ela uma vez? E a irmã ficou tão feliz quando falou com a minha esposa. Então, aquela irmã estava agradecendo tanto. Ah, pastor, eu não vivi pela fé. Um pastor estava me falando, né? Ah, na nossa igreja tem um piano, mas não tem quem toque piano. Quando eu pensei, por que Deus deu o piano? Se Deus deu o piano é porque Ele vai dar alguém para tocar. E Ele falou pela fé, Deus, Ele vai nos dar alguém para tocar o piano. Não se preocupe. Então, uma irmã, aí ele falou que a irmã que tinha partido da igreja voltou e ela era pianista, né? E ele falou que Deus estava ajudando. Tendo um monte de alimento. E vendo aquela pessoa passando fome, você não dá comida para aquela pessoa que você vê que está passando fome. Quanta dor isso deve dar no coração de Deus. Dessa mesma forma, amados irmãos, Deus nos deu o Evangelho. Por quê? Para a gente poder trabalhar bem, para a gente poder viver assim bem? É para dividir. No Japão, o irmão Shingon-la, ele foi estudar música. Esse irmão, domingo, antes de acabar o culto, 30 minutos antes de acabar o culto, ele vinha para a igreja. Aí uma vez eu o chamei. Irmão, por que você despreza assim o culto? Ai, pastor, me desculpe. É que eu trabalho numa boate. E toda noite eu tenho que ficar tocando órgão.
Eu chego 5 horas da manhã em casa e quando eu chego já é umas 7, 8 horas. E eu cochilo só um pouquinho, aí quando eu acordo e eu vejo já essa hora. E você tem que você tem que ir num trabalho assim, não vai mais. Eu não podia falar isso, por quê? Porque esse irmão era o caminho da vida que ele tinha escolhido, né? Ah, será que ele não tem um outro trabalho? Esse irmão não testemunhava a salvação dele. Aí eu pensava, quando tiver tempo eu tenho que pregar para ele. Aí um dia ele veio para mim e falou: "Pastor, o que o senhor acha de eu estudar música lá no Japão?" Eu falei: "Ah, se for para estudar, vá então." Aí eu pensei: "Tá bom, então." Aí um dia esse irmão veio para mim depois do culto de domingo, ele falou: "Pastor, eu quero falar uma coisa pro senhor, amanhã eu tô indo pro Japão." Aí eu já? Eu tenho que conversar com esse irmão, mas eu ainda não consegui. Eu tenho que pregar essa palavra, mas eu ainda não consegui. Aí eu o chamei e eu me sentei com ele, aí eu falei: "Testemunha a sua salvação." Quando a gente via de uma forma, parecia salvação. Mas quando a gente via de outra forma, não parecia salvação. Aí, mais uma vez, eu preguei o evangelho para ele. E ele foi para o Japão. Esse irmão foi para o Japão. Será que ele vai conseguir ter uma vida espiritual? Não, ele não vai conseguir. E depois de 6 meses, a mãe dele foi para o Japão. A mãe dele veio para mim e falou: "Pastor, ele tá pedindo livro para eu mandar para o Japão do Segredo do Perdão dos Pecados, como nascer de novo." Aí eu falei: "Sim, irmã, manda para ele." Aí depois de 6 meses ele falou: "Pastor, vem para o Japão uma vez, para Tóquio." Ele estava reunindo uns 30 jovens e estava pregando para eles. O irmão foi para o Japão e as jovens, elas iam trabalhar lá no Japão. Então, qual trabalho elas faziam? Tinha muitas jovens que trabalhavam na boate. Porque na boate eles pagavam 5 vezes mais do que em outro lugar. Então, mesmo que elas tivessem dificuldade, elas iam para a boate trabalhar. Aí tinha homens e mulheres estudantes. Indo para a boate, os funcionários da boate, eles falavam, né, para serem bem educados com os clientes da boate. Porque é assim que vão vir os clientes continuamente. Mas aí um dia um bêbado seguravam o colarinho dos estudantes. E de uma forma gentil tinha que tirar essa mão, mas não era fácil para eles. Não vai dar. Aí paravam de trabalhar na boate. Aí ficavam com uma situação financeira difícil e voltavam a trabalhar ali. Aí eles tinham, porque eles brigavam com os clientes, aí eles tomavam bronca, né? Então eles tinham que tomar com os clientes também. Tinham que beber. Mas eu sou uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, eu não posso, né, beber. Então daí eles tomavam uma vez. E aí eles ficavam sofrendo. Aí depois que estava para acabar o trabalho, daí eles já estavam bêbados. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ficavam cantando e chorando. O irmão queria pregar o evangelho. Pessoal, esse evangelho que nós temos não é qualquer um que o tem. Esse evangelho que nós temos não é desprezível. É muito precioso.
o irmão já não conseguia mais aguentar. Ele queria pregar o evangelho, mas ele tinha que saber pregar o evangelho ao menos. Aí ele ligou para a mãe. Mãe, manda o segredo do perdão dos pecados, como nascer de novo. Aí ele pegou e começou a fazer anotações sobre o livro. E esse amigo que estava sofrendo, e aquele amigo dele que estava sofrendo por causa do pecado chamou esse amigo e falou: vamos conversar, amigo. Porque eles estavam no mesmo trabalho, né? E depois que acabaram o trabalho, eles sentaram ao redor de uma mesa e ele pegou um caderno e ele pegou o livro do Segredo do Perdão dos Pecados que estava embaixo da mesa e ele começou a pregar. E ele falou: espera um pouquinho. Ai, que página que era mesmo? E assim que ele pregava o evangelho. Então, muitas pessoas receberam a salvação, ele pregando dessa forma. E as pessoas começaram a mudar. Pastor, venha uma vez para o Japão, para Tóquio. Aí eu fui para Tóquio. Eu fui para uma cidade chamada Nakao. 35 jovens enchiam um quarto. Pessoas que receberam a salvação. Naquele tempo, uns 20% não tinham recebido salvação, mas a maioria já tinha. E assim começou uma igreja. Eles começaram a falar: eu vivi como uma mulher samaritana. Eu pensei que ninguém poderia mudar minha vida. Embora eu me arrependa, eu pensei que eu não poderia mudar minha vida. Eu pensei que eu ia morrer assim, cometendo pecado. Eu pensei que eu ia para o inferno. Mas, assim, aquele Jesus que salvou a mulher samaritana, ele também me salvou. E o rosto daquela mulher começou a ficar iluminado assim. E o irmão falou: eu vivi como homem samaritano. Eu fiz a mesma coisa que a mulher samaritana. Eu sou esse ser humano tão sujo. Essa igreja me salvou. E foi assim que a igreja do Japão começou. Um irmão todo molenga. Pessoal, Deus nos deu o Evangelho. Hoje, depois que acabar o culto, embora vocês estejam ocupados, não voltem assim simplesmente para casa. Deem a sua pessoa diante de Deus um dia da semana, ao menos. Se você não estiver muito ocupado, só se você tiver um compromisso que não dê para rejeitar, mas comecem pelo menos a partir de agora. Irmão, eu recebi a salvação, mas eu nunca preguei o evangelho. Irmã, eu quero pregar para você, tá? Escuta uma vez e vê. Irmã, eu acho que a sua salvação está balançando um pouco, então deixa eu falar contigo. Irmã, você recebeu a salvação? Então, assim como o irmão Shingula lê o segredo do perdão dos pecados e faz anotações e prega, na sua casa tem arroz, miojo, tem massinha de arroz, tem hambúrguer. Vocês estão guardando, armazenando tudo isso. E se seu vizinho estiver morrendo de fome, e se você não der, se você deixar estragar, você é a pior pessoa. Não é verdade? Não é? Respondam uma vez. É uma pessoa má. Não tem problema se vocês errarem.
Se vocês não souberem bem, pastor, eu falei isso até agora, então depois eu tenho que pregar o quê? Evangelista Muno, eu não sei o que falar. Ele está me perguntando isso, mas onde está assim? Onde está isso na Bíblia? Pode fazer isso. Entenderam? Entenderam? Porque tem asa. Tem asa para voar. Foi dada essa asa, mas por que fica se arrastando? Se enquanto eu estiver voando eu cair. Se minha asa rasgar. Minha asa vai ficar cansada. Se eu bater contra uma rocha. Se eu cair eu vou ter dificuldade. Que vergonha se eu cair. Satanás coloca inúmeras preocupações e a gente está preso nisso. Dentre as libélulas. Qualquer libélula que seja. Se eu estiver voando, se cair minha asa, se cair. Mas não pensam nisso, todas as libélulas voam. Porque Deus fez elas voarem. E se o pássaro pensar, quando ventar eu cair, bater minha cabeça e morrer. E o grilo, e se eu cair com essa asa, mas voando, eles descobrem que as asas foram feitas para eles voarem, amém? Amém. Quando Deus lhes deu o evangelho, Ele deu a bênção para que as pessoas pudessem receber a salvação através de vocês, mas vagamente. Porque vocês querem fazer tudo vagamente, sem dar o seu coração. Vocês querem fazer tudo vagamente, por isso voa papel e acontece assim. Se vocês treinarem várias vezes, não vai voar o papel. Vocês vão conseguir fazer direitinho, segurando. Se vocês colocarem aqui, se vocês treinarem algumas vezes, vai dar certo. Não é difícil. Mas se vocês pensarem, eu consigo fazer, se vocês não treinarem e pensarem vagamente, se vocês viverem pelo Evangelho dando só um pouco do seu coração, então vai surgir muitos trabalhos das pessoas recebendo salvação através de vocês. A minha filha recebeu a salvação no ensino fundamental. Ela estava com uma faixa na cabeça por causa da dificuldade. Ela fez uma cirurgia, baixou o coração e recebeu a salvação. Depois que a minha filha recebeu a salvação, eu vi ela conduzindo muitos jovens para a salvação. Ela não aprendeu nada de especial. O meu filho nos Estados Unidos, ele fez o cantata de Natal em Nova York. Agora estão fazendo o cantata de Páscoa. Então, 30 igrejas convidaram para fazer esse cantata. Então, eles estão indo por 30 igrejas. Sexta, sábado e domingo, eles fazem o cantata. Umas igrejas 400 pessoas, outras igrejas 700 pessoas, outras pessoas 150 pessoas. Esse cantata de Natal, cantata da Páscoa, quando eles veem Jesus Cristo morrendo, todos eles choram. Todos choram. E depois, os pastores seguindo a eles. Quando é na igreja na cidade do pastor Pak Chupyeong, aí ele que prega. E quando é na igreja na cidade de outro país. Então eles vão pregando. Ano passado, em Nova Orleans, eles fizeram o cantata de Natal. Quem quiser fazer esse cantata na sua igreja, então peçam. Em Nova Orleans, começou o cantata. Tem umas 10 pessoas naquela igreja, mas começando a se fazer esse cantata, eles começaram. Para poder alugar um lugar, precisa de mais de $10.000. Então, gastou tanto dinheiro, não dá para deixar um lugar vazio. Tinha que colocar 2.000 pessoas dentro daquele salão. Como é que 10 irmãos iam fazer isso? Vamos fazer isso dependendo de Deus.
Então, uma pessoa escutando isso ficou assustado, aí chamou, eu vou chamar vocês para minha rádio. E deixaram a gente explicar sobre o cantata. 2.000 pessoas encheram ali o salão. E tinha também os patrocinadores. Foi cansativo. Mas fazendo esse cantata, aqueles 10 irmãos receberam muita força. Surgindo essa fama do Coral Graças, vindo pessoas de várias igrejas, escutando o evangelho, eles receberam a salvação. Os irmãos das igrejas de outras igrejas perguntaram, não posso frequentar a sua igreja? Aí ele pensou, ele falou assim, não, frequenta a tua igreja que a gente vai pregar lá. Se vocês querem receber a salvação, então vocês têm que escutar o evangelho. Então, esse cantata de Páscoa, 30 igrejas os convidaram, sexta, sábado e domingo. Por 3 dias eles estão fazendo cantata de Natal. Isso não era algo possível, era difícil. No Haiti, num lugar de 47, 48 graus, fazer o retiro, o acampamento de inglês. 5.000 pessoas se reuniram. Foram estudantes dos Estados Unidos. Eles tinham que comprar sua passagem. E aqueles 5.000 estudantes, eles queriam aprender inglês. E eles se reuniam e ficavam 2 horas ali. Eles viajavam por 2 horas para participar dali. Então, a sala 10, sala 20, sala 25, sala 30. Então, quando eles voltavam, na próxima vez, eles pregaram, eles cantavam, eles aprendiam inglês, escutavam palavra. Nossa, os estudantes gostaram tanto. O prefeito do Haiti, eles compravam água todo dia pra gente, porque não tem água no Haiti. Então, esses estudantes dos Estados Unidos não os conheceram por esses 10 dias que eles passaram no Haiti. Muitas pessoas receberam salvação. Isso não é uma coisa possível, sem dificuldade. E se eu cair? E se eu quebrar minha perna? Se minha asa quebrar? Por isso, eu quero me proteger, eu quero fazer as coisas por mim. Isso é mal, muito mal. Mesmo tendo o evangelho, se você estiver morrendo de fome e matar as outras pessoas de fome, isso é muito mal. Há tantas pessoas que estão famintas do evangelho. Não pense em muitas coisas. Se você lê algumas vezes o livro do segredo do perdão dos pecados e como nascer de novo, então você vai aprender a pregar. Deus vai ajudar, Deus vai conceder graça, Deus vai conceder misericórdia e sabedoria para pregar. Foi tão gratificante, tão gracioso o testemunho que a irmã deu hoje de manhã. E dessa forma, nós temos que aprender a fé dessa forma. Ah, Deus, eu estou pregando o evangelho e o Senhor está comigo. Ah, Deus se alegra disso. Ah, Deus é quem está ajudando. Então preguem o evangelho, pessoal. Os pastores que partiram da nossa igreja, tem vários que partiram. Por quê? Eles não conseguiram sentir o sabor, a felicidade de pregar o evangelho. Quando eu estava no começo em Kimcheon, a minha esposa estava grávida e a gente estava passando fome. E um dia, a gente foi para uma creche e a gente falou, a gente foi para uma igreja, a gente falou, pastor, a gente quer fazer o retiro das crianças. Pastor, de graça a gente quer ensinar a Bíblia para as crianças.
E ele falou, não, não pode. E a gente foi expulso dali. Aí a gente foi a segunda vez e nos expulsaram, e terceira vez e nos expulsaram. E naquele tempo não tinha estrada, né? E a gente foi para uma creche. Onde está o diretor? Sim. O nosso casal quer fazer um retiro para as crianças. As crianças vivendo nesse mundo mal precisam da palavra. E eu, de graça, por uma semana, eu quero pregar a palavra para as crianças. Aquele diretor pensou e falou, sim, pode fazer. E a minha esposa estava barriguda e ela ficou cantando, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Pelos meus pecados ele foi crucificado na cruz e o Senhor me ama. Então as crianças aprenderam na hora. E o dia inteiro elas ficavam cantando, o Senhor me ama. Aí depois eu pegava a Bíblia e ia pregar o evangelho para elas. E eu falei sobre o pecado para elas. E as crianças escutaram com toda a sinceridade. E o pastor lá no fundo ficou escutando. E naquele tempo aquele pastor escutou e ele nos ajudou tanto. E ele preparou um almoço pra gente tão gostoso. Fazia tanto tempo que a gente não tinha comido. E aquele pastor nos chamou e falou, a nossa escola começou assim, porque foi aqui que começou a nossa creche, foi por causa disso. Ele começou a nos explicar. Eu fiquei tão agradecido. De manhã eu pregava a palavra e depois a gente pregava de novo. Aí 10 horas a gente acabava. Aí a gente falava, durmam bem. E as crianças também. E eu andava por 4 quilômetros com a minha esposa. E andando, minha esposa ficava lá para trás. Eu esperava. E a gente ficava tão feliz. E depois de alguns anos eu fui para o Cantata lá em Cumi. Aí veio o diretor de uma escola. E quando eu vi, aí eu perguntei, por acaso o senhor não é o pastor daquela igreja? Eu sou, como você sabe? Porque antigamente, quando eu estava em Kimcheon, eu fui para aquela creche. E aquele pastor me ajudou e eu preguei o evangelho para eles. E ele abriu o coração porque ele era filho daquele diretor. E eu fui visitá-lo na escola porque ele me chamou, né? E conversando. E ele falou que queria comprar um almoço pra gente. Aí eu falei, pastor, diretor, desculpa. É que hoje eu tô ocupado. Então quando você pode? Amanhã. Amanhã dá? Amanhã dá. Aí a gente foi com o diretor comer. E antes de comer, eu tirei ali a mesa para o lado e eu preguei o evangelho para ele, ele recebeu a salvação. E a gente virou amigos próximos. Deus continuamente abre as portas para o evangelho. E o que eu mais fiquei emocionado é que quando meu pai faleceu, ele recebeu a salvação através de mim. Eu preguei o evangelho, fiquei tão feliz. Quando eu preguei o evangelho para o meu irmão do Japão, para o meu tio do Japão. Pessoal, mesmo que eu não fosse pastor, Deus faz a gente fazer esse trabalho. Deus faz a gente viver pela fé. A gente deixa um monte de comida na geladeira. Deixa ali na geladeira. E se os nossos filhos estiverem passando fome, nossa, isso é tão mal. Há tantas pessoas ao nosso redor que estão passando fome por causa do evangelho. E a gente não pregando o evangelho. Então, o que é que faz sentido nessa nossa vida?
O que é que tem? Que coisa preciosa vai existir então na nossa vida? Hoje, pessoal, se acabar o culto, por mais ocupado que vocês estejam, se não for caso de vida ou morte, orem e conversem, façam comunhão com o irmão, com a irmã. Eu tô com um pouco de dúvida na vida espiritual. E, escute uma vez o que eu vou falar e testemunhe. Se você fizer isso 1, 2 vezes, e quando se você se acostumar com isso, então, assim como microfones, você vai saber colocar se você treinar algumas vezes. Porque todos sabemos como receber a salvação. Então, depois que acabar o culto, não comam só e vão embora. Sabe por que vocês comem esse macarrão? Pensem um pouco. Olha o macarrão. Assim como o macarrão, ele tem que perder a sua forma. O trigo tem que perder a sua forma para virar um macarrão. Assim também, a gente tem que perder a nossa forma. Jesus Cristo nos salvou para que a gente possa viver pela fé. Por isso ele nos deu asa. Assim a gente vai poder vencer as tentações desse mundo. A gente não vai ficar preso nesse mundo. A gente vai poder ter uma vida feliz. Eu acredito nisso. A paz que vem do mundo, a alegria que vem do mundo. Não tenham esperança nisso. A coisa mais feliz é surgir pessoas que recebam a salvação através de nós. Todos vocês têm que experimentar isso. Entenderam? Então, nesse mês que todos vocês, que esse ano que ano que vem vocês comprem uma passagem, vão para a Rússia, Cazaquistão, vão para esses lugares. Não só participem da conferência. Fiquem um mês. Eu não posso dormir aqui nessa igreja. Por favor, deixa eu ficar nessa igreja. E assim, fiquem ali, vão dar alguém para vocês pregarem o evangelho. Não tem problema se você é velho ou se você é jovem. Se a gente viver por esse evangelho, então é uma grande felicidade. Assim, Deus vai permitir pessoas para vocês. Pensam que vocês não sabem se vai permitir um presidente ou um ministro, não é verdade? Até o Filipe não era ninguém, mas Deus permitiu o eunuco da Etiópia para ele, não é? Deus trabalha. Não esqueçam de uma coisa. Vocês enchem a sua geladeira, depósito de comida e morrerem de fome, isso é mal. Vocês não roubarem, mentirem, não matarem, pensam que isso é bondade? Se vocês tiverem um monte de comida e ficarem de boca calada, isso é muito pior, isso é muito mais mal. Isso é Satanás, entenderam? Agora abram a sua boca. Quem vai começar a viver assim? Levanta a mão. Sim. Quem não vai viver assim? Eu não vou abrir minha boca de jeito nenhum, então levanta a mão. Vai, me mata para ver se eu vou abrir minha boca. Vê se eu vou escutar o que o pastor Park está falando. Levanta a mão quem vai viver assim. Vão seguir a igreja? Vão seguir a palavra? Vão seguir o servo? Então levantem a mão. Diante de Deus. Amém. E assim, embora não saibam direito, mas se vocês começarem a partir de hoje, mas a partir do mês que vem vocês vão começar a mudar um pouco. Então, na época do retiro, eu vou tirar todos os pastores. Agora, nas grandes conferências, eu não deixo mais vir pastor de outras igrejas, porque eu falo para os irmãos da nossa igreja pregarem. Porque é bom, aí se conectam com vocês, é bom, não é? Então, nas grandes conferências, vocês sentem ali e peguem uma pessoa para depois pregar. E fica olhando, senta do lado dessa pessoa, seja gentil com ela, comprou um hot dog. Na grande conferência, vocês têm que levar um dinheirinho para poder comprar um macarrão, tomar um cafezinho e pregando o evangelho para essas pessoas. Hoje de manhã foi muito gracioso o testemunho da irmã. Coitada dessas pessoas. As pessoas que estão presas no pensamento.
caindo no lugar errado, falando que são pecadores. Coitada dessas pessoas. Então é porque as pessoas ficam quietas, mas levantando e andando, Deus deu a força para andar. Se ficar deitado, vai ficar 38 anos deitado. E se ficar 38 anos deitado, vai morrer e depois vai ficar deitado e vai morrer. Até agora nós estávamos mortos e dormindo. Agora vamos nos levantar, amém? Vamos orar.